dia, pessoal. Bom dia. Nós vamos dando início ao nosso evento. Eu sou a professora Nádia, sou coordenadora atual do Prof. História aqui da UFPR. E nós fizemos esse evento como uma ideia de divulgação do que é o Prof. História, para que as pessoas conheçam, entendam um pouquinho, né, a proposição. Convidamos algumas pessoas que já defenderam para apresentarem esses trabalhos aqui. E convidamos também, então, o professor Jean Carlos Moreno, professor da UEM, nosso colega que já está no Prof. História também já há bastante tempo, né, até em outras instituições. E a ideia, né, que a gente pediu para ele foi que ele abordasse o tema do evento pensando nessas contribuições do Prof. História para a superação de desafios contemporâneos enfrentados pelo ensino de história. A gente sabe que muitos deles não são enfrentados só pela história, são enfrentados pela escola, pela educação, de forma geral, não só no Paraná, né? Mas o Prof. História tem tido contribuições importantes, né, que podem nos ajudar nesse enfrentamento. Então, na nossa programação, né, a gente vai iniciar com a palestra do professor Jean Carlos Moreno, que a gente já agradece de ter vindo aqui visitar Curitiba, pegar um tempinho do lado aí, né, Jean? E depois a gente tem um intervalinho e depois vamos ter uma segunda mesa, né, chamada Gênero e Diversidade. Os temas a gente escolheu relacionados a esses desafios, né? Eu agradeço quem está aqui, a nossa ideia vai ser filmar e colocar no YouTube para que outras pessoas possam utilizar. E agradeço também o professor Fábio, que está aqui, o professor William, que são professores do Prof. História, que nos ajudaram na organização. A Lara, que é a nossa voluntária do projeto de extensão também. E eu vou apresentar então um pouquinho o Jean. Hoje ele é professor da UEM, né? Universidade Estadual de Maringá, é professor do pós-graduação em História da UEM, do mestrado profissional do Prof. História e do programa de pós-graduação em História Social da UEL. Multipós. Fica rico, gente. Vai ficar rico de tanto trabalhar em pós-graduação. Então, foi coordenadora adjunta do Prof. História da UEM, então entende bastante o Prof, né? Doutora em História e Sociedade pela Unesp, pós-doutora em História, Cultura e Identidades pela UFG, com estágio na Universidade Nacional de General Sarmiento. Bacharel e licenciado em História pela UFPR, em 96, e foi mestre em Educação pela mesma instituição, na mesma linha de História da Educação também da gente. Foi membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Pesquisadores do Ensino de História, a ABE, que é uma associação que a gente preza muito, né, e que tem a história, o ensino de história, né, como seu foco principal. Foi coordenador do GT Ensino de História e Educação da ANPU, Seção Paraná. É líder do Núcleo de Pesquisa em Didática da História e Interculturalidade Crítica. Foi membro do Comitê de Assessoramento da Área de Ciências Humanas da Fundação Araucária e tem experiência nas áreas de Educação e História, com ênfase em História da Educação e Ensino de História, atuando principalmente nos seguintes temas: História, Educação Básica, Ensino de História, Cognição Histórica, Cultura Escolar, História da Escolarização, Livros Didáticos, Identidades e Consciência Histórica, e com, né, a produção de artigos, livros e orientações envolvendo essas temáticas. Então, a gente dá as boas-vindas, agradece de novo, Jean, e a gente passa para você para conversar com a gente. Obrigado, professora Nádia. Espero que esteja funcionando o microfone. Não sei se precisa aproximar um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Se eu sei lidar com as tecnologias muito difíceis. Vai? Bom, vamos tentar, então. Queria começar agradecendo pelo convite. A professora Nádia, aqui para mim é uma referência do compromisso no campo do ensino de história. Eu acho que vocês têm que ter essa consciência da felicidade que tem a professora Nádia aqui, né, como coordenadora e como professora
do Profhistória, e também como orientadora da História da Educação, da Escolarização. Acho que eu vou deixar apoiadinho aqui, que ele talvez fique melhor. Cumprimentar também o professor William. Vai ficar de lado. Professor William, que está lá escondidinho, né, mas que é meu colega, referência, recomendo ler os textos dele, que são fantásticos, pesquisas que ele faz, né, que agora está como coordenador adjunto do Profhistória, e que também é pai recente, né, essa é uma tarefa importante da vida. Queria saudar os colegas docentes, com os quais alguns eu já conversei, né, da educação básica. Professor Fábio, que eu não conhecia, né, professor aí do Instituto Federal, que é sempre um grande parceiro da gente, né, para os trabalhos, tanto na educação básica quanto na educação superior, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né, onde eu iniciei minha carreira, não num prédio tão bonito como esse, né, eu iniciei lá naquele outro prédio, lá no Dom Pedro, era Dom Pedro I, nosso, né? Lá no Dom Pedro I, com um elevador que sempre travava, a gente ficava preso no meio do elevador muitas vezes, não sei se hoje já está arrumado. É o mesmo, mas assim, acho que hoje eu teria claustrofobia, na época mais jovem a gente não sofria tanto, ficava lá um tempinho parado nos elevadores, né? Mas aqui eu fiz minha graduação, minha especialização, na época a especialização era uma coisa importante também para fazer. Foi uma especialização coordenada pela professora Celei Ranzi e pela professora Maria Auxiliadora. Daí ali fiz uma orientação com a Celei e com o Marcos Napolitano, e depois o mestrado aqui também em educação. Então é muito bom rever o lugar onde a gente começou, aprendeu, passou por dificuldades também, né? Então estou muito feliz de estar por aqui. E o desafio que a professora Nádia me deu, né, é falar sobre esses desafios contemporâneos que são enfrentados pelo ensino de História e que o Profhistória tenta, de alguma forma, responder, né? Eu tive um evento há 2 dias atrás que eu participei e no início eu falei a mesma coisa que eu vou falar agora, que a gente tem consciência de que a educação básica, que a escolarização pública está vivendo uma série de ameaças no sul e sudeste do país, né? Tentativas de controle do trabalho docente, privatização, principalmente controle da subjetividade docente, né? Então, quando eu fui professor aqui na rede pública, né, na rede estadual, na educação básica, a gente também tinha esse currículo que eu acho um currículo sobrecarregado, que é o mesmo currículo da BNCC, um currículo sobrecarregado, especialmente para o ensino fundamental. Mas como a gente não tinha esse controle, nós como professores fazíamos os nossos jogos de cintura e conseguíamos ali enfatizar coisas mais importantes, deixar coisas menos importantes de lado. Hoje, como a gente recebe pronto os slides, né, e tem que executar, e tem uma prova externa que nos coloca contra a parede, né, essa situação é um pouquinho mais difícil em relação à autonomia docente, né? E o próprio papel da história como disciplina escolar vem sendo questionado, a gente sabe disso, né, com até diminuição da carga horária, censura ao trabalho do professor. É claro que é preciso que a gente não se engane, a consciência histórica é um produto altamente disputado, né? Então a desvalorização é sobre nós, professores de história, não sobre a consciência histórica. A consciência histórica é altamente valorizada, senão a gente não teria um Brasil paralelo gastando milhões de dinheiro fazendo trabalhos de história, de um outro tipo de consciência histórica, né? Então, eliminar a história da escola é eliminar nós formados em história, e não eliminar a consciência histórica, porque um tipo de consciência sobrevive, é construído, é manipulado sem a nossa intervenção. Então, se intenciona eliminar também a nossa intervenção, né? O que nos obriga hoje a um sobreesforço, nós professores de história que estamos ligados à educação básica, para também ter mais subsídios para defender o papel formador das ciências humanas, em específico da história,
nessa paideia, nesse projeto de mundo contemporâneo, né? Qual é o papel? Né? Por que nós precisamos de história hoje? Por que uma sociedade precisa da história dos historiadores? Né? O que significa isso, né? No equilíbrio psíquico dessas sociedades? Né? Então, a gente aprender a defender isso é fundamental, né? A gente entender isso, né? Qual é o nosso papel. Então, muitas vezes, mesmo sem essa pressão governamental, às vezes a gente tem colegas, professores da educação básica, que fazem trabalhos maravilhosos, trabalhos diferentes e propõem outras coisas e tal, mas na hora de avaliar, acaba avaliando informações históricas, né? Informações históricas sobre o passado. E não é isso que é a aprendizagem da história. Né? A aprendizagem histórica vai muito além do que eu saber informações sobre o passado. Então, essa transição é uma transição que a gente está construindo durante o curso. Então, para a gente entender um pouco o Profhistória, né, a gente pode detectar um pouco como é que foi a formação, pensada a formação docente aqui no Brasil, né, que é um problema sério ainda hoje, né? Então, a formação docente no Brasil, ela nasce nos anos, o modelo de formação docente nos anos até hoje, nasce nos anos 70, num conjunto de reformas universitárias, num acordo chamado MEC-USAID, né, onde você estruturou, inclusive, os programas de pós-graduação. Então, você verticalizou, organizou essa verticalização das universidades e as licenciaturas acabaram sendo pensadas divididas entre o campo disciplinar e o campo educacional. Então, isso é muito prejudicial. Então, de início, inclusive, as federais, elas tinham o campo disciplinar de um lado e a educacional de outro, que ficava em outro setor, em outro lugar, completamente diferente e sem diálogo. Né? E isso acabou por formar, né, ou formar uma geração mais disciplinar do que docente, né? Ou seja, com mais formação historiográfica do que com menos formação docente, inclusive com um certo desprezo pela formação docente. No modelo 3+1 você fazia 3 anos de história, depois você ia para um outro instituto fazer um ano, que seria um ano, né, de pedagogia, etc., que não tinha não se fazia conexão entre uma coisa e outra, né? Então, o ensino era reduzido a uma mera prática, e prática entendida como execução. Né? Então, assim, olha, onde eu vou aprender a executar, né, os conteúdos, os conceitos, etc., estão lá no campo da história. Na pedagogia, eu vou aprender a executar simplesmente. Né? Então, é claro que isso foi desvalorizado. Ainda quando a gente, como professor do ensino de história, vai nas escolas, ainda é visto assim, olha, lá vem o pedagogo, né? Inclusive, eu trabalhei 4 anos aqui na Federal do Paraná, e quando eu ia, né, como colaborador, né, e quando eu ia nas reuniões do curso de História, eles falavam, os professores do curso de História falavam, lá vem as pedagogas, seria eu e a Dolinho, eu e mais algum, né, eles falavam no feminino, porque mulher é inferior, né, na concepção jocosa deles, estavam brincando, eles não vão assumir essa posição, mas a brincadeira, a gente sabe, né, que existe o racismo recreativo e existe o machismo recreativo também. Então, eu falo, para mim, lá vem as pedagogas, né? Como se fôssemos, como se isso nos colocasse em uma situação menor, né? Então, esse campo foi compreendido como um vazio de saberes, um vazio epistemológico, né? Que foi durante muito tempo, né, o que predominou e ainda o que predomina na visão de muitas pessoas. Né? Então, isso criou uma ideia que, para ser professor de história, saber informações históricas basta. Na maioria da cabeça, na maioria das pessoas, olha, como é que eu sou professor de história? Eu sei as informações sobre o passado, né? Eu domino historiografia, né? E a aula, portanto, é uma coisa muito simples, onde eu chego, falo, vocês aí anotam e pronto, acabou a aula. Né? Então, eu ofereço a maçã para vocês e vocês, depois, numa avaliação, me devolvem a avaliação, a maçã inteira, né? Sem digestão.
né? Sem que essa maçã possa se tornar energia para vocês. Porque para se tornar energia, ela precisa passar pela subjetividade. Precisa passar pela relação com a vida. Né? Então, isso é uma outra coisa que a gente aprende nas disciplinas chamadas pedagógicas, mas deveria aprender também nas disciplinas chamadas de conteúdo, né? Que é uma divisão, que é um termo que não é tão adequado. Né? Mas, enfim, né? Esse preâmbulo nos ajuda a entender, então, da onde veio esse tal de Prof-História, de que necessidade ele surgiu. Então, o Prof-História nasce lá de uma discussão induzida pelo MEC, pelo Ministério da Educação, na primeira década do século XXI, na gestão Fernando Haddad, quando se pensa a política nacional de formação de professores. Então, ali vão surgindo os projetos como o PIBID. Quem não conhece, o PIBID é um projeto revolucionário, né, de formação, porque eles têm bolsa para formar docentes, né, você tem uma outra estrutura, os cursos vão ganhando uma outra cara, porque eles não vão só fazer o PET, história, fechadinho, né, ou o PIBIC, etc. Eles vão também para a escola, então isso dá uma outra cara, né. A UAB, o PARFOR, se pensa o piso nacional, que ainda é muito pouco, claro, mas, enfim, se pensam essas discussões e se pensa, então, a possibilidade de a gente criar mestrados profissionais em rede, né, mestrados profissionais em rede para as licenciaturas. Né? Então, aí, logo em seguida surge primeiro o Profimate, né, logo depois vem o de Física, que eu não lembro a sigla, não é Profifísica, é uma outra sigla, não vou lembrar agora. Depois o Profiletras e, em seguida, o Prof-História. Então, o Prof-História surge nessa necessidade de uma formação inicial e continuada, melhorada, né? E como uma ferramenta também para atingir as metas de qualidade do Plano Nacional de Educação. Né? Ou seja, você precisa qualificar a formação docente. Então, o Prof-História, o projeto é construído em 2013 e em 2014 ele se inicia sob a égide de universidades do Rio de Janeiro, né, mas já com 12 instituições afiliadas. Então, em agosto de 2014, a gente tem 150 vagas, né, iniciando, 150 professores iniciando o Prof-História. Em 2015, há um outro edital de expansão, onde nós entramos, né, nós aqui do Paraná entramos. Então, em 2016, o Prof-História já tem 27 instituições, já está espalhado por todo o Brasil. E depois, sob um outro edital, em 2020, a gente atinge o que temos hoje, que são 39 instituições. Então, o Prof-História está espalhado por todo o Brasil, e isso é muito interessante em termos de troca de experiências com os nossos colegas do Norte, do Nordeste, dos interiores do país, né? Então, isso traz uma outra, a gente começa a se ver, né? Ver um outro espelho, uma outra realidade. Então, o programa completa 10 anos em 2024, abrangendo 23 estados, se não me engano, só Espírito Santo e Rondônia não estão, acho que tem mais um que não está, que eu não vou lembrar agora, mas com 39 universidades participantes, formando uma rede imensa. Né? Pensa em qual programa de pós-graduação tem quase 600 professores, 600 docentes. Então, somos ao todo aí quase 600 docentes. Hoje, com o doutorado que está todo em rede, esses docentes estão cada vez mais trocando, né, trabalhando juntos, fazendo projetos juntos, né, e atendendo professores. Né. O critério para entrar no Prof-História, como vocês sabem, é estar em sala de aula, trabalhando com história. Né. Pode ser no Fundamental 1, né, então isso é muito legal também. Porque o Fundamental 1 é uma área importantíssima de formação, né, de história também. Então, a gente tem muitos colegas que trabalham com o Fundamental 1, não são a maioria, claro, né, a maioria é Fundamental 2 e ensino médio, mas que também estão junto com a gente ali, desenvolvendo projetos de ensino de história. Né. Então, o que caracteriza o Prof-História, o que diferencia o Prof-História de um programa acadêmico é o compromisso fundamental com a educação básica. Né? É um programa não sobre educação básica, mas na educação básica. Né? Nós estamos na educação básica e esse programa acaba congregando
campo, né, o campo do ensino de história, ou uma parte do campo do ensino de história do país. Né? Nem todos os pesquisadores do ensino de história estão no Profhistória, né? Mas uma grande parte deles está, e campo é isso, né? É um espaço de alento, de partilha, de encontro, de conforto, de luta, de disputa também, né? Porque nem todo mundo dentro do Profhistória pensa a mesma coisa em relação ao ensino de história, isso é bom, porque a gente aprende um com o outro, né? E de consonância, de dissonância. Então, o Profhistória traz essa riqueza, né? E eu queria apresentar para vocês aqui agora alguns dados, né? Porque o desafio era trazer os impactos, né, do Profhistória para enfrentar os desafios contemporâneos, né? Eu não fiz uma pesquisa estruturada, não é um projeto de pesquisa, eu preparei para esse evento, né? Então, eu vou falar um pouquinho, algumas coisas que tem a ver com a minha experiência dentro desse programa e com consulta aos bancos de dados, né, que são as dissertações que estão disponibilizadas no catálogo de teses e dissertações da CAPES, mas também no banco de dissertações do Profhistória. Então, alguns colegas aqui que talvez estejam querendo entrar, vale a pena consultar esse banco para vocês verem o que está sendo feito, né? É maravilhoso. Só com o conjunto do que já está feito a gente poderia revolucionar o ensino de história no Brasil. Isso não acontece por outras questões estruturais, evidentemente, não é por esses projetos são muito interessantes, né? Nem todas as dissertações estão lá disponíveis, porque às vezes os coordenadores não conseguem colocar todas elas ou disponibilizar todas elas nesses bancos, né? Mas a maioria, claro, se fosse fazer uma pesquisa, né, acadêmica, fechadinha, a gente teria que ir em todos os programas e ver quais são as dissertações realizadas, defendidas, né? Então, a gente não tem nenhuma pretensão de que esses temas sejam um diagnóstico científico do programa, mas tentar com responsabilidade aqui, indicar o que nos parece principal, né? Então, é preciso que a gente entenda que o regimento do Profhistória prevê um trabalho final, né, que, assim, em discussões formais nunca fica claro para a gente qual é esse trabalho final, mas para nós tem sido um modelo de dissertação, né, que a gente tem feito, ou seja, imitando o mestrado acadêmico, né, mas o trabalho final ele consta de duas partes. Uma parte crítica analítica, que contempla dois outros itens que eu não vou entrar agora, né, e uma outra dimensão que a gente chama de dimensão propositiva. Então, essa dimensão propositiva é o que diferencia o mestrado acadêmico do mestrado profissional, ou seja, o professor é convidado a construir, né, um produto, um material didático que seja utilizado para a sala de aula. Depois a gente vai falar um pouquinho mais desse produto. Bom, então, o impacto já acontece na escolha dos temas. Então, quando os professores chegam, o professor de Profhistória, ele entra no programa através de uma prova nacional. Tá? Então, essa prova é de múltipla escolha e também com redação. Então, ele não entra com o projeto, como acontece nos programas acadêmicos. Ele constrói o projeto durante o curso. E ali eles são estimulados a pensar a partir de suas experiências. Então, só esse pensar, só esse quebrar a cabeça, eu que estou, esse semestre eu estou participando de seminário de pesquisa, e aí não é fácil para o professor, né, pensar assim, olha, tem milhões de problemas aqui na escola, qual deles que eu quero resolver dentro do ensino de história, né? Mas isso é um exercício, é um ganho, né, das carências, ele vai identificando essas carências do seu campo, né, que é a educação básica. O primeiro tema, o tema mais pesquisado, para minha surpresa de início, hoje eu já estou há algum tempo, já não é mais surpresa, né? Mas para minha surpresa é o campo da história local. Eu não esperava isso de início, eu esperava que fossem outros temas. Então, vocês sabem que o que a gente define como local, regional, é uma definição política, né? Enfim, né? Se qualquer estado do nosso país ele tem o tamanho de um país, de um outro país, né? Então, digamos, para a gente não usar o exemplo do Paraná, porque podem pensar essas coisas de separação do sul que são deploráveis, né? Então, se a gente pensasse, sei lá, que o Espírito Santo fosse um país,
toda a história nacional do Espírito Santo seria outra coisa, se estudaria outras coisas completamente, outros fatos que são pequenininhos, assim, eles seriam gigantes para uma outra história nacional. Então, é importante a gente saber disso, né? O que a gente chama, a gente elege com grandes fatos, tem a ver com algo fortuito, que é um recorte político, né? Então, essa preferência, né, dos professores de história local traz um desafio para a maioria deles, que é que a gente não tem pesquisa historiográfica para embasar o trabalho deles, né? Então, alguns fazem a partir de temas, por exemplo, a partir de orientantes que fizeram sobre a questão do trabalho no município, né, os trabalhadores de certo município, os trabalhadores da carvoaria de uma cidadezinha pequena aqui perto de Baiti, que se chama Figueira, né, os trabalhadores do café de uma cidadezinha pequena do estado de São Paulo, embora orientando no Paraná tinha orientando de São Paulo, né, os trabalhadores do café, né, nessa cidade, né, então a gente trabalhou essa história. Alguns fazem tentam fazer uma história mais abrangente do município. O problema é que, como a gente não tem historiografia, dá um trabalhão de ir atrás, né? Geralmente os municípios têm os memorialistas, né, que são pessoas sem a formação em história, mas que juntaram alguns documentos e contam essa história, e muitas vezes essa história do memorialista é aquela que é ensinada no único espaço que se dá à história local, que é no Fundamental 1. Então, aqui a gente atinge os 3 níveis, né? Porque a gente precisa entrar com essa história local regional no Fundamental 2, no ensino médio, ela é muito importante e também ajuda no Fundamental 1. Em geral, esses professores, então, fazem coleta de alguns documentos, trabalham com memória, poucos trabalham com história oral. Não é porque história oral seja algo menor, mas é porque é muito difícil você executar um trabalho de história oral no tempo que nos é imposto, né? Isso é para o mestrado acadêmico também, que é de 2 anos. Né? Então, em 2 anos, você depender de terceiros, né? Porque quando você faz esse tipo de pesquisa, você depende da disponibilidade do tempo, da vontade de outras pessoas participarem. E isso acaba inibindo, né? A gente, como orientador, também fica com medo, né? Quando alguém fala, vou fazer história oral, eu falo assim, olha, você tem certeza? Você acha que você vai conseguir? Você tem uma relação próxima com as pessoas para... passa por comitê de ética, você faz um projeto, passa por comitê de ética com seres humanos, não pode intervir, né, fazer essa intervenção, enfim, mas a maioria acaba trabalhando com fotografias, né, como memória, né, então fotografias, tanto essas fotografias mais oficiais dos municípios, que estão guardadas em arquivos e tal, quanto fotografias pessoais, né, que são fotografias familiares. E aí você tem que recorrer, às vezes, às famílias poderosas que tem, né, e aí você tem que fazer uma leitura a contrapelo, onde estão os trabalhadores nessas fotografias, dessas suas propriedades, etc. E assim vai, né? Mas o desafio é isso, né? Como fazer dialogar esse desejo de memória. Muitas vezes os professores chegam para a gente, né, com desejo, com afeto pelo seu município. Eu sou de Mandirituba e quero que, né, Mandirituba exista para os meus alunos, que eles gostem de Mandirituba. Isso é um desejo legítimo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso da problematização da história, não pode ser só uma história de exaltação, né? Então, esse é um desafio, né, da gente colocar os aspectos sociais e culturais de uma localidade, pensar as contradições, e, geralmente, esse trabalho, então, culmina com uma curadoria de documentos, né, ou seja, com um roteiro de trabalho, né, com perguntas, com atividades, etc., a partir de alguns documentos, que sejam fotografias, etc., que esses professores nos trazem. Bom, aqui na minha classificação não justificada cientificamente, né, eu pensei que a educação patrimonial pudesse entrar também nesse campo da história local. Então, junto com a história local, existem muitos trabalhos de educação patrimonial. A educação patrimonial nem sempre é de história local, algumas são, por exemplo, de temas sensíveis, então, em grandes cidades, né, onde estão as representações da população negra, onde estão as representações das mulheres, onde estão as representações dos outros heróis brasileiros, né? Mas, enfim, a educação patrimonial trabalha com esses, geralmente, roteiros, né, constrói roteiros, constrói aulas de campo, o que eu acho muito interessante. Qualquer um de nós que tenha memória
do seu tempo de escola, né? Vocês são mais jovens, né? A gente tem ali, mas a gente tem essas memórias, né? E a gente sabe, quando a gente saía da escola para fazer uma visita, isso ficou na nossa memória para sempre, né? Então, porque tem o cotidiano da escola, todo dia ali e tal, algumas coisas a gente lembra, mas quando tinha essa saída e tal, então as aulas de campo elas são muito interessantes. A educação patrimonial também tem remetido para a educação museal, né? E para a construção de museu online, de pequenas cidades, de bairros, às vezes próximo da história da educação, né? A professora Nádia, então, a história da própria escola, né? Que é muito interessante também, porque é uma formação histórica que está se oferecendo ali, né? Então, você construir a história da escola e criar ali um site, um espaço dessa, né? Ou fazer uma grande exposição que envolva a comunidade com a história né? O pertencimento a essa escola também, ele é bem interessante nesse sentido. Bom, essa primeira leva, né, que eu acho que eu não tenho preciso esses dados, mas dá uns 27, 30% dos trabalhos são nesse caminho, né? O que nos indica, né, essas escolhas, né? Primeiro que os professores percebem, né, as carências, né, eles identificam algumas carências, né? Então esse é um ganho, porque isso está intuitivo nele e agora ele concretiza essas coisas, né? E ele percebe que esse desenho curricular, ele é um desenho político, né? Esse desenho curricular que a gente tem, ele foi escolhido por alguém em algum momento. A gente não precisa iluminar todo ele, trabalhar todo ele detalhadamente. Pode lutar, cavar espaços para outras histórias estarem presentes, né? Eu sei que existe hoje a imposição, mas a gente tem que lutar e pensar assim, olha, quando não tiver imposição, o que eu vou fazer com a minha liberdade? Né? Porque se eu for fazer a mesma coisa com a minha liberdade, a imposição volta. Né? O currículo da BNCC é o currículo que muitos professores usavam anteriormente, não muda muito. Então, infelizmente, a gente teve liberdade, tentou mudar, mas nem sempre se aceita, inclusive com resistência das próprias universidades. Então, para trabalhar com esses temas de história local, né, o professor tende a enxergar, né, que o trabalho mais próximo geograficamente também significa uma aproximação da história com a vida cotidiana dos alunos. É claro que a gente pode fazer isso com outros temas, mas para o professor isso é muito significativo. Olha, o meu aluno aqui, ele não se interessa muito pelas coisas que eu estou trabalhando, mas quando eu estou falando aqui desse bairro, por que esse bairro aqui é periferia, né? Como é que ele se construiu, em torno de qual fábrica, de qual necessidade de trabalho, qual necessidade de trabalho rural ou urbano, industrial, tudo isso vai mostrando, olha, aqui é a história da minha família, e a história da minha família também passou pelo processo de urbanização, que é um conceito central para a gente entender a história, passou também por revolução industrial e por desindustrialização, que a gente passa hoje, né? Tudo isso é o conceito fundamental de história. Um segundo tema que a gente poderia colocar, desculpa que ficou muito pequenininho lá para vocês verem, mas eu agrupei aqui os trabalhos com educação para as relações étnico-raciais e juntei aqui também as questões de gênero, como, né, digamos, questões que a gente chama de identitárias, às vezes as pessoas usam de maneira pejorativa isso, e eu fico muito bravo com esse maltrato, porque são questões centrais da sociedade brasileira que a gente vem enfrentando. Então, os professores têm feito muitas pesquisas na questão afro-brasileira, na questão indígena, na questão da história das mulheres, da relação de gênero. Da questão LGBT é muito menor, muito ínfimo, né? Nós temos um colega aqui que fez pesquisa nesse tema, né? Mas o que nos traz, né, essa discussão, né, essa predominância, né? Claro, primeiro os professores estão antenados com as questões sociais prementes que a gente está vivendo na sociedade brasileira. Mais uma vez, ao invés, né, daquela história que às vezes ele aprende na universidade, né, de ser um ótimo historiador do passado, mas não conseguir discutir os temas atuais, né, o professor da escola mostra, olha, eu estou envolvido com temas atuais. A história que eu trabalho,
ela serve para eu fazer esses enfrentamentos no presente. Então isso é muito legal e esses temas então têm a ver com conceitos fundamentais do ensino de história e da própria história, né, que são a questão do sujeito histórico, da agência histórica, de quem faz a história, né, da ideia de protagonismo. Então todos esses trabalhos têm nos indicado, olha, temos aqui uma comunidade, então, uma banca, por exemplo, agora que já passou a qualificação, vai defender lá na Paraíba, né? Então tem uma comunidade, Tabajara, que ela perdeu a sua identidade durante um tempo, foram identificados como caboclos, e aí depois eles fazem o que a gente chama de etnogênese, ou seja, eles redescobrem a sua história de, olha, nós somos agrupados aqui como Tabajara, e disseram que a gente não é mais índio, mas nós somos indígenas, né? E aí como é que essa história aí você vai percebendo, eles foram recrutados para a Guerra do Paraguai, lá da Paraíba, eles foram recrutados para a Guerra do Paraguai, aí alguns voltam como heróis da Guerra do Paraguai, né? E como é que vai se contando? Então é uma história local, né? Uma história ali de um grupo, né, que está se colocando, um menino que está fazendo essa pesquisa lá na Paraíba, mas enfim, né, está se dizendo respeito à ideia de nós, como brasileiros, temos direito a uma história positiva de nós mesmos. Nós temos uma identidade bem invertida no Brasil, por isso que a gente bate continência aos Estados Unidos e pensa que a gente é o Ocidente. Essa identidade, ela é uma identidade, um espelho invertido, né? Nós brasileiros somos, né, pelo menos miscigenados, mas somos compostos de várias culturas, temos uma cultura própria, muito bonita. E amar o Brasil tem a ver com amar os brasileiros e amar essa cultura diversificada, né? Então é um outro tipo de amor, né? Um outro tipo de amor, um outro tipo de patriotismo que não é esse patriotismo só de cantar hino ou de expor bandeira, né? É de pensar de como essas populações que foram excluídas durante tanto tempo possam se tornar também parte dessa comunidade, né, com dignidade, que a gente chama de Brasil. Um terceiro tópico que eu acabei agrupando aqui, né, é o que a gente chama de conteúdos substantivos. Eu geralmente não gosto desse nome, eu chamo de conteúdos substantivados, porque nenhum conteúdo é substantivo por si mesmo, eles se tornam substantivos historiograficamente, né? Eles são escolhidos e são, olha, este é o Renascimento, se torna um substantivo. Mas existe isso mesmo? Existe esse negócio de renascimento? Existe, né? Esse é um questionamento que se pode fazer, existe muita historiografia questionando isso, né? Mas nós substantivamos. Em geral, né, alguns trabalhos fazem pesquisa historiográfica, mas a maioria desses trabalhos fazem revisão bibliográfica, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui para nesse bloco de conteúdos, um dos aspectos que são dos temas sensíveis, que são, aí dentro desse bloco de conteúdos, são 50%, né? E dentro dos temas sensíveis, o tema da ditadura militar predomina, então isso quer dizer que ela é um tema importante, né? Nesse currículo tradicional que a gente tem, ele é pouquíssimo trabalhado, porque é um currículo tradicional que coloca em ordem cronológica, e aí fica para o último dia do último ano, quando os alunos já estão querendo ir embora, tudo mais, para você trabalhar um tema central da sociedade brasileira, para a gente entender o que é a sociedade brasileira contemporaneamente, né? Junto com a ditadura militar, entram os temas de fascismo e nazismo também, né? Então, esses trabalhos, né, eles entram geralmente, né, pensando ressignificação desses temas sensíveis, de como isso é atravessado na afetividade dos alunos, e aqui, claro, há muito enfrentamento à questão do negacionismo, né, que são questões contemporâneas. Eu estou passando rapidinho aqui, não sei se precisar interromper, alguma coisa assim, se não estiver claro, vocês fiquem à vontade, tá? Um segundo, um quarto tema, né, que eu elenquei, que seria, se eu não me engano, o último, né, é o que a gente chama aí das linguagens, né? Então, o trabalho com as linguagens, ele prevê também um trabalho com conteúdo, né? Mas eu coloquei aqui
com predominância da linguagem. Então, eu vou estudar um tema, mas eu coloco lá em primeiro lugar o cinema e esse tema, a fotografia e esse tema. Então, por isso que eu classifiquei como linguagens, né? Então, as linguagens são que a gente chama de cinema, canção. Isso já era pensado pelo ensino de história desde os anos 90, né? Cinema, canção, fotografia, pintura, né? As pinturas clássicas, as pinturas posteriores. Tem uma pesquisadora ali da UEPG que está trabalhando com as pinturas indígenas contemporâneas, que são maravilhosas. A publicidade, as charges, os memes. Hoje tem trabalhos que fazem trabalho de leitura de meme. A literatura, com menor grau, os quadrinhos, né? Mas o mais importante aqui, né, é que poucos professores chegam para a gente ainda pensando essas linguagens como recurso didático, né? Recurso didático, pessoal, é o giz, é o pincel, quem tem o quadro mais moderno. Recurso didático é o data show, ele está aparecendo. Ele é neutro, as linguagens não são neutras, né? Então a linguagem é um objeto de estudo, né? Ela não é um recurso didático, né? Então os professores, alguns já chegam já sabendo que eu vou estudar as representações do nazismo no cinema, vou estudar as representações da mulher no cinema brasileiro. Então, eu vou estudar as representações na canção ou na música e assim vai. Então, essa passagem. Recurso didático seria se fosse neutro e usasse, olha, estou usando o filme 1492, A Conquista do Paraíso, para mostrar como era a descoberta da América. Daí, esse é um trabalho ingênuo, né? Porque ele é uma representação, é uma construção, né? Então, tudo isso prevê um letramento, uma alfabetização, para que o aluno um dia possa ter uma interpretação autônoma dessas linguagens, né? Então, todos esses trabalhos fazem o trabalho de letramento, que é muito interessante. É claro que a gente tem um problema muito sério no ensino de história, que é a progressão. Como que a gente pensa a passagem do 6º para o 7º ano, do 8º para o 9º, e assim vai. Como é que, né, a escolarização moderna, ela criou essa ideia de progressão. Então, se pensa o pensamento matemático, mesmo da nossa época, trabalhava lá com números inteiros, até chegar à álgebra, com muitos tinham dificuldade, com x, etc., né? Mas existia uma progressão de abstração. Nós não temos isso na história, mas um trabalho mais importante, acho que eu tenho um trabalho mais importante e central, né, faria esse trabalho de progressão, ou seja, como que no 6º ano eu posso trabalhar assim com as imagens, no 7º ano eu posso dar um passinho adiante, no 8º, para que chegar lá no final do processo, olha, meu aluno já consegue fazer a leitura interna da imagem, a cor, a posição, os objetos, e leitura externa, quem produziu, em que contexto, né? São coisas básicas assim, mas que a gente precisaria traçar isso, e talvez os currículos, isso também é uma culpa nossa, a gente não faz, a gente constrói os currículos em cima de conteúdos históricos somente, e não em cima dessas possibilidades de interpretação. Bom, dentro das linguagens, eu coloquei aqui um capítulo especial para as TICs, as tecnologias da informação e comunicação, que são trabalhos que dentro das linguagens têm preponderado, né? Então, muitos colegas, professores chegam também pensando as TICs como recurso. Olha, os professores reclamam, eles vêm assim, né? Os professores que eu conheço na minha escola reclamam muito das TICs, mas eu acho que as TICs podem ser nossas aliadas. Mas, por vezes, eles querem também as TICs como só um instrumento para passar conteúdos, que é o que os governos estaduais fazem hoje, né? Assim, né? Não muda a relação de aprendizagem, né? Você usa os PowerPoint. Usar o PowerPoint e passar a lição no quadro é a mesma coisa do ponto de vista cognitivo. Claro que o PowerPoint fica mais bonitinho, mais organizado, e dá menos trabalho da gente passar no quadro. Mas em termos cognitivos é a mesma relação. Então, é claro, a gente precisa pensar as TICs também como objeto de estudo. Então, tem muitos colegas estudando já os materiais digitais. Eu estou orientando um trabalho lá na UEM nesse sentido, mas lá na UEM está com 3 trabalhos, a professora Márcia aqui está orientando um, a professora Neilane também outro, sobre os materiais digitais de São Paulo, no caso meu, né, e outros com os materiais digitais aqui do Paraná. Mas tem muitos trabalhos estudando os youtubers, né?
Inclusive, assim, youtubers com uma intenção interessante, educativa, formados em história, etc., e como eles constroem esse conhecimento histórico. Então, se você pega os primeiros youtubers que pensaram educativamente, olha, vou fazer uma aula de história, eram aulas de 1h20, hoje são aulas de 7 minutos. Tá? Então, essa é uma mudança, não vai dar tempo da gente discutir da cultura da atenção, né, como é que isso vai mudando, né? Mas e nisso se incluem as disputas de narrativas, né? Claro, tem muitos trabalhos, o Brasil Paralelo é o mais conhecido, não é o único, né, que produz um contradiscurso de desautorização do trabalho dos historiadores, etc., né? Mas esses trabalhos têm sido muito promissores, porque eles tentam criar critérios de validação para os alunos do fundamental, do médio, para analisar esses estudos. Então, isso é uma diferença grande, né? Ou seja, como que a gente vai orientar para que eles, olha, né, quem é, como faz, a partir do que ele construiu, quais são os referenciais, etc. Como que pode ter credibilidade esse vídeo ou não, né? E isso eu considero um trabalho bastante promissor, né? E tem muitos trabalhos indo nessa direção, em Profhistória no Brasil. Então, penso que diante disso tudo, os docentes são desafiados também para entender melhor essas demandas, né? E isso tudo que a gente tem visto, né, são tentativas honestas de o professor tentar explicitar, como está ali na projeção, a conexão entre a aprendizagem histórica e o mundo dos valores. Muitas vezes, na formação universitária, isso é tratado de modo jocoso. Os professores tiram sarro, a gente que era engajadinho na universidade, se a gente vinha de movimentos sociais, etc., na universidade, os professores tiravam sarro disso, assim, olha, nós somos intelectuais, nós, assim, ninguém se compromete com nada aqui, porque se comprometer é você colocar a mão na massa e às vezes assumir coisas que não estão totalmente certas, mas você está lutando, você está colocando a mão na massa, e aí você sabe o que dá para fazer e o que não dá, uma coisa que a gente não consegue, não é um mundo ideal, né? E essa conexão ela é fundamental para a gente sustentar o projeto da história na escola, né? Por último, eu vou falar rapidinho da dimensão propositiva, porque é geralmente uma dúvida grande que os professores têm, né, para o trabalho aqui no Profhistória, né? A dimensão propositiva muitas vezes é chamada de produto, é um nome que às vezes nos incomoda, muitos professores se incomodam também, né? Mas é porque o mestrado profissional, antes de vir para as licenciaturas, ele começa lá nas engenharias. E nas engenharias tinha sentido ser um produto, né? Ou seja, eles criam realmente um produto físico e tal, né? E, enfim, a gente acaba chamando no senso comum de produto. Mas são trabalhos de inovação que são utilizáveis, que têm que ser utilizáveis em sala de aula, né? E o critério é um conhecimento que possa ser disseminado, né? Inclusive o nosso coordenador geral, o professor Marcelo, na última reunião, não no congresso, que eu acabei não podendo ir, mas na última reunião geral que nós tivemos aí, ele até falou que teve uma pesquisa mostrando que os professores do Profhistória consultam outras teses, outras dissertações, melhor dizendo, né? E essas dissertações inspiram ele para outras aulas. Isso é muito legal. Então, essa coisa da disseminação, né, desses chamados produtos, a dimensão propositiva do Profhistória. Então, o produto é um material didático. Tá? Então, é um material para ser utilizado, né? E é importante a gente entender que o produto não é desvinculado da pesquisa. Né? Então, muita gente assim, pensa assim, não, eu vou escrever sobre um assunto e depois eu crio um site lá expondo conteúdo sobre o assunto. O produto ele tem que estar no nosso problema de pesquisa, né? Para que eu possa responder. Então, para isso eu preciso de historiografia, mas preciso de aprender sobre a aprendizagem da história. Né? E juntando essas duas coisas, os meus 2 capítulos, eu respondo lá no meu produto. Olha, aqui, né, olha, eu pensei a aprendizagem da história e eu estou
respondendo o meu problema a partir desse produto, dessa nova ideia, dessa outra proposta que eu estou trazendo para ensinar a história de algum assunto. A história não é desconectada, ele pressupõe o método científico, né? No todo, em parte, e a ideia sempre, como a gente pensa o ensino de história hoje, e que é um pensamento que tem mais de 100 anos, mas que a gente ainda luta por ele, né? É de colocar o aluno no centro do processo de construção do conhecimento. Senão, a gente falar que quer educar para a democracia é uma mentira. Claro que para isso demanda tempo, não dá para fazer desse modelo de escola, não dá para a gente fazer isso. Os nossos produtos são de enfrentamento também, né? São, olha, eu preciso desse tempo para fazer com que esse aluno participe, que ele se envolva, né? Então, no produto, os objetivos de aprendizagem estão colocados também, e o produto acaba impactando sobre a própria concepção de pesquisa. Tá? Então, a concepção de pesquisa do Profhistória, ela é um pouco diferente de uma pesquisa historiográfica tradicional, porque ela prevê, né, que você tem alguma coisa ali em torno da execução de problemas, né? Dos produtos, né, a grande maioria dos trabalhos apresentam a sequência didática. A sequência didática é uma teoria, né, que pensa ali uma certa espiralidade de conhecimento. A gente vai começando com os dados, depois vai juntando até ter um todo complexo, né? Isso se refere a guias de atuação docente, a oficinas pedagógicas, a roteiros, né, de exploração de espaços, outros espaços para fora da escola, com roteiros de exploração de navegação na internet também, né? Ao invés de eu pedir, façam uma pesquisa sobre, e sempre vai vir cópia, né? É a maneira de eu enunciar a pesquisa, né? Bom, eu peço, compare isso com aquilo, eu indico onde vai fazer as comparações, né? Então, são roteiros, né, de exploração que vão fazer a diferença, né? Então, tudo isso, né, todos esses modelos aí de sequências didáticas pressupõem um letramento histórico, uma interpretação autônoma de fontes históricas, do desenvolvimento do argumento pessoal, né? É claro que isso não acontece de uma hora para outra, né? Eu vou para a escola quase toda semana, porque eu acompanho vídeo, sempre estou lá na escola. Se falar assim, olha, entra lá no 7º ano e faça os alunos terem argumento pessoal. Não vou fazer, claro, não consigo, porque isso é um processo, né? Ninguém consegue fazer essa magia se eles não, né? Isso é um processo, isso é 1 ano de trabalho, 2 anos que a gente vai insistindo, vai fazendo as rodas de conversa, vai se aprendendo, vai criando as regras juntos, né? Olha, como é que a gente faz isso? Opa, um vai ter que levantar a mão, vai falar, vai argumentar, o outro vai complementar, para a gente construir essas coisas todas. No atual estado, vou passar como eu também passei na escola, né? A primeira vez que eu fui pedi para juntar as carteiras, fez um barulhão, e como era muito novinho, com 18 anos, estava aqui na universidade ainda, né? Professor, hoje chama PSS, né? Chama CLT, mas era professor contratado temporário. A diretora já veio e invadiu minha sala, meteu a boca em mim, nos alunos também. Como era muito novo, era fácil de ela chamar a minha atenção na frente dos alunos também, né? Mas é claro, a gente não tinha experiência, fala assim, junta as carteiras para a gente fazer um trabalho em grupo. Aquela bagunça toda, a gente não dava conta mesmo de depois voltar à paz, né, digamos assim, né? Mas aqui, né, a ideia é que vá se lendo textos e demais documentos de diferentes linguagens. Então, esse processo também, não sei se está ficando claro para vocês, de tantos ganhos que a gente tem aqui de aprendizagem para todos nós, né? Existem produtos que são menos comuns, mas que também já são muito fortes, né? A proposta de formação docente, então, oficinas para formar docentes, somente no estado de São Paulo, onde a gente tem alguns professores que são formadores de professores, e existem muito mais reuniões. O estado de São Paulo tem outros problemas, às vezes piores que o Paraná, mas ele tem uma coisa interessante, que é mais tempo de formação, né? Então, mais encontros dos professores de história,
né, de ciências humanas, todos juntos, né? Então, muitas oficinas de formação docente têm surgido no estado de São Paulo. Existem os podcasts, né, ou seja, o produto final é um podcast. Existem os jogos, inclusive aqui a Federal do Paraná foi premiada, né? Professora, parabéns, professora. Nossa premiada em primeiro lugar, né, nesse ano, apresentação, daqui a pouco ela vai ser apresentada, mas parabéns, né? São os jogos de tabuleiro, existem alguns jogos online que os professores conseguem montar por plataformas que facilitam, claro que os professores vão ser programadores, né? Tem plataformas que facilitam isso. Existem os guias históricos culturais, se eu não me engano, aqui na Federal também do Paraná, se fez um guia sobre a ditadura em Curitiba, que é maravilhoso também, né? Então você tem um mapa de Curitiba, onde tem os lugares de repressão, onde tem os lugares de resistência, então você clica ali e vai passando, veja, tudo isso é um pertencimento. Olha, eu mesmo ensinei ditadura durante muito tempo, a morte do Edson Luiz, as outras situações, né, que se referiam a Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então a gente tem outro tipo de relação aí, né? Inclusive os museus virtuais entram nessa questão. Então, tudo isso revela que os professores de história estão conectados com o seu tempo, entendem que a história escolar tem por fim atender essas demandas, né? E que essa superação nociva entre dicotomia entre teoria e prática, né, ela pode ser feita, pode ser realizada. Né? É muito ruim quando o professor vem e fala assim, vocês na teoria e na prática. Não é separado essas duas coisas, né? Essas duas coisas têm que andar juntos, têm que caminhar juntos, né? E que a apropriação desse conhecimento pode ocorrer permeada de sentido, de significação. Eu vou dar uma puladinha aqui, que eu acho que você já deve estar cansando aí das minhas mazelas aqui das conversas, mas enfim, as propostas didáticas, né, elas pressupõem um ambiente de interação. E isso acho que é muito importante, né? Um ambiente de intersubjetividade. Então é um outro tipo de concepção de aula, que não é mais a aula magistral, né? Uma interação discursiva, argumentação, mas também o atravessamento por afetos, né? Então, vocês todos que trabalham na escola sabem disso, né? Cada vez mais a gente tem situações que às vezes são calamitosas, com as quais a gente tem que lidar no dia a dia da escola. É preciso que a gente tenha essa leitura histórica de quem é esse aluno, né? de como ele vem, né, atravessado por todas essas situações. Não é essa figura, o aluno, ela é muito ruim, né? Porque é a pessoa, é o jovem. Assim como é o professor também, uma pessoa. Ele também é atravessado por um monte de... Quando a gente tem consciência que a gente começa a compreender o outro também, diante de tantas situações. Então, há esse ganho de individualização e socialização. Eu vou passar rapidamente sobre algumas coisas que eu considero que são desafios, né, para o ensino de história. O Prof. História, que eu considero que seria o melhor cenário, seria que a gente conseguisse aplicar os trabalhos na escola e acompanhar os resultados. Isso não é feito por conta do tempo, de 2 anos só. A gente não consegue, porque depende de terceiros, depende de um monte de situações. Mas é claro que isso seria o melhor cenário, né, porque atenderia o que a gente chama do nó-gorde, né, que é a avaliação. A gente poder mostrar que a aprendizagem da história não pode ser medida por essas provinhas que nos são impostas de fora. A aprendizagem da história, ela mexe com a visão do indivíduo, com outro olhar. Então, são questões contemporâneas que eu jogo para ele, lá para ele interpretar, e que ele usa a história para interpretar essas questões contemporâneas. É assim que a gente vê se ele conseguiu se apropriar desse conhecimento, né? Tem uma pesquisa, por exemplo, do professor Sérgio, de 2006, quando a UEPG fez as cotas raciais, e aí ele entrevistou os alunos de Direito, lá eles não tinham medicina ainda, então o aluno de Direito era o suprassumo, né? Então eles tiravam 8, 9 na prova de História do vestibular.